Bom dia, meus irmãos. Bem, nós temos trazido até aqui, várias informações que diz respeito, então, ao nosso trabalho interno e a necessidade de buscar a revolução interna, purificando a nossa alma, purificando o nosso templo-coração, purificando a nossa mente através do infinito amor e poder da nossa Divina Mãe interna, do nosso Pai interno. E hoje a gente vai colocar algumas informações no que diz respeito à nossa relação com o nosso mundo exterior. Muito tem se falado sobre a questão de que somos seres co-criadores. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Essa realidade que nos cerca, que nos circunda, ela provém de um estado interior. Esse estado interior nosso, a nossa mente, ela é também chamada de Matrix. Muito já foi falado sobre isso também. Então, a Matrix, esse véu que encobre a nossa visão, que encobre os nossos sentidos, ela provém de um estado interior de ser. Nós criamos essa Matrix. A Matrix só existe porque ela existe dentro de nós. Uma vez que nós trabalhamos sobre a nossa realidade interna, essa Matrix externa, ela se altera, ela se modifica, ela se desconstrói. Essa programação mental que recebemos, da qual estamos sujeitos aqui no plano terrestre, nesse mundo tridimensional da forma humana, do mundo dos objetos, essa programação que recebemos, ela determina o nível de realidade da qual nós devemos nos relacionar. Então, como seres co-criadores que somos, que trazemos em nós mesmos a centelha da fonte, a centelha divina da criação, nós sustentamos essa realidade no nosso entorno, sempre e quando depositemos a nossa atenção, a nossa percepção sobre o nosso mundo. Então, a relação com o mundo material, a relação com o mundo humano, a nossa relação com a natureza, com os animais, com os minerais, tudo isso é reflexo dessa programação, dessa matrix interna. Então, enquanto nós não mudarmos essa realidade dessa matrix interna, essa programação, a nossa relação com o mundo externo ele não vai se modificar. A gente já falou disso, de uma forma meio que indireta, mas a gente já falou sobre isso. Então nós só vamos conseguir mudar essa realidade em que estabelece sobre nós mesmos esses processos de angústia, de sofrimento, de depressão, de doenças, de guerras e de todo tipo de conflito interno que possa acontecer em nossa psique, em nossa mente e no nosso estado emocional. Nós só vamos conseguir mudar essa realidade quando nós mudarmos essa matrix interior.
Quando nós falamos de que somos seres mecânicos, né, e que nós vivemos sobre esse mundo de influências psicobiológicas, de energia, que vem dos nossos irmãos, que vem das frequências externas, que vem dessas forças lunares, né, que vem da impressão astral, isso tudo determina essa matrix interna. E para a gente mudar essa condição, somente trabalhando sobre os nossos quadros mentais. Então, nós devemos mudar a nossa relação com o mundo externo. E dessa forma, nós vamos começar a plasmar um novo nível de realidade. Nós vamos criar um novo nível de realidade. Hoje, quando nós olhamos para o nosso mundo de relações, então, dentro da nossa residência, dentro da nossa casa, né? A questão é que quando nós olhamos para os nossos pais, olhamos para os nossos irmãos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, nós, sabendo como cada um deles atua, cada um deles, como eles se relacionam, né, conosco, e também com o meio, né, a gente já diz ali, né, ah, mas você é teimoso, ah, mas você é irado, ah, enfim, você não quer me escutar, enfim, a gente fica insistindo, então, né, em ver e olhar para esses nossos irmãos que estão no nosso entorno, né, dentro da nossa casa, sempre olhando para eles e determinando que eles têm esse comportamento e que eles não mudam esse comportamento. Então o que nós estamos fazendo ali? Nós estamos fortificando esse comportamento neles. E, obviamente, dentro da nossa casa. Nós estamos potencializando aquilo. Por que nós estamos potencializando isso? Quando nós olhamos para os nossos irmãos, né, e dizemos que eles têm esse comportamento. Porque nós co-criamos a realidade no nosso entorno. Nós sustentamos essa realidade. Nós somos seres divinos. Nós trazemos a centelha divina em nós mesmos. Então, sempre quando nós olhamos para fora e dizemos que uma pessoa, um ser ou algo tem aquele comportamento, nós estamos reforçando isso. Nós estamos dizendo que sim, eles são assim e que eles vão continuar sendo assim. Por quê? Porque dentro de nós já estamos observando e determinando que eles são assim. Por quê? Porque nós viemos nesse ambiente de relação, nesse mundo das relações ali no nosso contexto, na nossa casa, né? E aprendemos que eles são assim. Então, nós olhamos para eles a partir de um quadro mental, porque a realidade sempre é interna, a matrix sempre é interna. Então, nós olhamos para aquele quadro mental e dizemos, ele é assim. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos co-criando aquela realidade, aquele comportamento, aquele conflito. Então, se eu tenho uma discussão, né, com meu irmão, porque algum motivo levou nós a entrarmos num conflito, e dentro de mim eu fico ali, né, ruminando aquele pensamento, aquele sentimento, aquela carga emocional, dizendo, porque ele é teimoso mesmo, porque ele não me escuta, porque eu quero que ele veja as coisas do jeito que eu vejo, ele não enxerga, e eu explico, né? E ele quer as minhas coisas, mas eu acho que ele está errado. Então eu fico olhando para aquela minha realidade interna e fico sustentando e alimentando aquilo dentro de mim. Então sempre quando eu me encontrar com ele, a primeira carga emocional que vai se manifestar é o quê? É daquele conflito que eu fiquei alimentando dentro da minha cabeça. Não é assim?
Então, os sentimentos de vingança que muitas vezes, né, somos acometidos, né? É por quê? Não, porque, né, ele não quis me dar ouvidos, ele não quis fazer daquele jeito, ele vai ver só. Então, eu fiquei plasmando essa realidade dentro da minha psique. Eu fiquei fortalecendo esses quadros mentais dentro de mim. E aí, quando eu me deparo novamente com ele, a primeira carga emocional, a primeira recordações que vem ali é o quê? É do conflito. E aí, eu sustento aquela realidade dentro de mim e sustento aquela realidade externa. Por quê? Porque a realidade externa é reflexo das minhas criações mentais. Então eu continuo sustentando aquela realidade. Eu fico plasmando aquela realidade. E aquele conflito que poderia ser dissolvido, porque eu criei dentro de mim uma nova realidade, eu trabalhei sobre os meus quadros mentais, eu roguei para minha Divina Mãe para eliminar eles de dentro de mim. O que eu fiz? Eu não fiz esse trabalho interno em mim. Sustentei no nível da realidade. Agora, se eu faço o trabalho interno sobre mim, quando eu me encontrar com meu irmão, aquela carga emocional vai estar atenuada. Aquele conflito vai ter diminuído. Aquela primeira carga que viria de conflito, porque eu fiquei sustentando ela dentro de mim, se eu trabalhei sobre mim mesmo, ela não vai se manifestar. E meu irmão já vai olhar para mim assim desconfiado, né? Ei, lá vem a encrenca, né? Mas daí eu tenho uma reação diferente. Por quê? Porque eu trabalhei sobre esse sentimento, sobre os quadros mentais, sobre mim mesmo. Eu procurei purificar a minha psique. Procurei eliminar de dentro de mim aquelas criações mentais e aquele conflito interno em mim. E aí quando ele se encontra, e quando nós nos encontramos, aquilo foi atenuado. E surge ali uma possibilidade de um novo tipo de relação. Ou até de conversar sobre o conflito e chegarmos a um outro acordo. Estabelecendo ali um outro tipo de relação. Então, gradativamente, né, aquilo que estava estabelecido num ambiente de conflito, com meu irmão, nesse caso, nesse exemplo, né, ele vai se modificando. Agora, enquanto eu sustentar, né, dentro de mim aquele sentimento de raiva, né, de angústia, de conflito, essa realidade vai continuar existindo, o meu irmão vai continuar olhando para mim e cada vez que nós nos encontrarmos, nós vamos nos olhar, né, já de lado, né, um já vai querer tomar um caminho diferente, não vai querer ficar na presença, porque sabe que possivelmente ali vão voltar no conflito. Então essa matrix interna em mim não se modificou e a minha relação com o mundo exterior não modificou. Pelo contrário, foi fortalecida. Por quê? Porque eu co-criei naquele momento em que eu fiquei ruminando, né? Que eu fiquei lá pensando sobre o conflito com meu irmão. Então a minha realidade externa eu tenho que começar a modificar, mudando o meu comportamento em relação a esse mundo externo. Porque enquanto eu continuar olhando para o mundo com os mesmos olhos, eu vou continuar sustentando essa realidade. Eu olho para um ambiente político, né, dos enganos e das manipulações, dos conflitos que acontecem do ponto de vista governamental. Então, enquanto eu ficar olhando para esses mesmos políticos, né, e sustentando aquela realidade, que são mentirosos, que estão nos enganando, que estão isso, que estão aquilo, etc. e tal, eu estou co-criando aquela realidade dentro de mim, estou co-criando aquela realidade externa a mim, estou sustentando essa
manifestação que já está aí presente. Então, quando eu olhar para esse ambiente de política, né, de governo, então eu devo trazer um novo entendimento sobre aquela situação. Se eu tenho maturidade, se eu tenho compreensão acerca do que é o universo político e do que são as pessoas, dentro dessa realidade mecânica que nós existimos e que somos, né? Se eu tenho uma maturidade, então eu vou aí sim eu vou usar a ressignificação. A ressignificação, né, ela, como eu já coloquei, é algo muito tênue como solução. Ela não produz o resultado, né, profundo sobre nós mesmos, sobre a nossa alma. Porém, ela vai nos levar a um novo tipo de relação. Assim como nos exemplos que já foram dados sobre a questão do ratinho, da barata, etc., né? Porque mudou a minha relação ali de medo, né? Então, quando eu ressignifico uma relação externa, eu vou mudando a minha relação com o mundo exterior. Eu vou mudando a minha matrix interna e vou mudando a minha realidade exterior. Então a ressignificação, ela tem seu poder, né, dentro desse contexto de uma mudança superficial e de uma mudança de relação externa. A ressignificação não vai purificar a minha alma, porque, como eu já falei também, né, eu perco o medo do rato, mas ele continua lá dentro de mim. Eu perco o medo da barata, mas a barata continua lá dentro da minha psique. Ela só vai mudar uma relação externa e superficial. Dessa forma, nós já vamos começar a mudar a nossa relação com o mundo exterior. Porém, a mudança profunda é somente aquela que a gente já citou, né, nos vídeos anteriores. É eliminar de fato os quadros mentais, eliminar de fato todos os tipos de memória. Mas se eu não estou fazendo esse trabalho, mas eu quero mudar a minha relação externa, então eu devo o quê? Devo trabalhar, entre aspas aqui, em ressignificar aquilo que está chegando a mim. Nesse caso, nesse exemplo do ambiente de governo, de política, né? Então o que eu vou fazer? Né? Eu posso pedir perdão a eles e pedir perdão a mim. Por quê? Porque se aquela realidade política existe, é porque ela existe dentro de mim. Então, se eu criei aquela realidade, eu vou pedir perdão para eles e vou pedir perdão para mim que criei aquela realidade. Dessa forma, eu vou eliminar a ação do meu ego, né, de conflito interno, porque eu não aceito aquela realidade do governo, né, e ao mesmo tempo, né, eu vou estar ressignificando a minha relação com esse universo.